Deixa eu ver se eu adivinho. Você já pesquisou aí várias vezes sobre renda extra, até tentou fazer alguma coisa, não deu certo e você acabou desistindo. Acertei? E se eu te contar que eu tive que testar 10 renda extras diferentes para que eu chegasse na renda extra que me levou a uma renda principal e que me sustenta hoje? Olha, o que não falta aqui na internet são pessoas dizendo que faça isso, faça aquilo, venda aquilo, sendo que nunca testou na prática. É mais ou menos como você assistir uma aula sobre empreendedorismo com um professor que nunca empreendeu. Inclusive, eu já tive aula desse tipo, tá? De empreendedorismo com quem nunca empreendeu na vida. Aí esse monte de gente te fala aí o que fazer, o que vender, você vai lá, testa, não dá muito certo e você desiste. É por isso que hoje eu vim te falar 10 renda extras que eu já fiz na vida. E sim, eu quero te falar alguns detalhes sobre ela, o que é que deu certo, o que é que deu muito errado, coisas que eu desisti, coisas que até era boa, só que não era muito cabível para mim. E bora lá que eu vou detalhar essas 10 renda extras para você. Quem sabe uma delas você faz e dá super certo para você. Se você não me conhece, eu sou a Carol Clécia, eu venho aqui nesse canal te dar várias dicas de renda extra, de como aumentar faturamento, como ter mais lucro, né, sobre empreendedorismo. E o que é o mais importante de tudo isso é falar sobre como ganhar dinheiro. Olha, eu já vendi água, já vendi salada de fruta, já vendi brigadeiros, disso talvez você já saiba se você já frequenta muito aqui nesse canal. Mas tem várias outras renda extras que eu fiz, que eu testei, que eu não dei continuidade nessas outras até aqui, mas pode ser que para você vire uma renda principal e você finalmente se torne o quê? Dona do seu nariz. Olha, eu vou tentar falar mais ou menos na ordem cronológica do que eu lembro, né? Porque eu não lembro de tudo, assim, como é que foi na ordem, ano que eu fiz isso. Eu quero falar nessa ordem porque, querendo ou não, cada coisa que você vai ali trabalhando vai te dando novas experiências e faz com que você vá amadurecendo aí e aperfeiçoando o que realmente funciona. Uma das primeiras coisas de renda extra que eu lembro que eu fiz ali no início da adolescência, pegando ainda ensino fundamental, eu sim também fiz vendas de bijuterias artesanais. Aquelas famosas pulseiras cheias de miçangas, brincos, colares. Sim, eu fazia, tanto eu como minha irmã, e a gente vendia, tanto na escola como às pessoas da vizinhança. Mas, como toda adolescente é incentivada, não sei de onde é que a gente tira isso, né? Na adolescência a gente tem essa criatividade, essa vontade de fazer essas mesmas coisas, então não dava muito dinheiro ali vender na escola, porque várias pessoas faziam também. Mas eu conseguia algumas encomendas de vizinhança, da igreja, e fazia ali algumas pulseiras para as pessoas adultas. Naquela época isso não tinha tanto valor, mas hoje em dia essa venda de bijuterias artesanais tem ganhado muita valorização. Até porque hoje em dia tem a ajuda da internet, não é? Eu não tinha naquela época um Instagram para fazer fotos maravilhosas dessas bijuterias. Talvez se fosse hoje daria super certo. E claro, né, além disso eu não tinha ali nenhuma orientação para fazer essas vendas, era tudo coisa da própria cabeça. Então, se eu tivesse uma orientação, pode ser que isso tivesse dado mais andamento. Uma outra coisa que eu fiz foi a revenda de acessórios. O que era essa revenda de acessórios, né? Eu ia lá no centro do Recife, um grande comércio, assim como em São Paulo tem 25 de março, por exemplo. Aqui a gente tem um foco no centro do Recife, por ali por perto da Rua Santa Rita. Quem é da região conhece, não é? Rua Santa Rita, Rua das Calçadas. E nessas ruas tem lojas de acessórios de cabelo, como taquinhas de efeito de cabelo, né? Taquinha, tiara, faixa. Teve uma época que tava uma modinha de usar um troço que parecia um laço. Parecia um laço que você colocava no cabelo, mas na verdade ele tinha também um aramezinho por dentro, então ficava legal, principalmente para cabelo cacheado, ficava bem legal. Eu comprava os parzinhos de tacas de cabelo, tipo lacinho, essas coisas assim, laços, taca de cabelo, faixa de cabelo com laço para bebê. O meu foco nessa época era enfeites de cabelo. Esses produtos eu vendia na escola. Eu ainda era ensino fundamental, acho que ali por volta da 8ª série, hoje em dia 9º ano. Vamos dizer que eu tô ficando velha, né? Então vamos dizer 9º ano. Esses enfeites de cabelo, principalmente esses que eram parzinho de tacas, né? Era sempre dois iguais que eu vendia para as pessoas. Eu comprava em cartelas que vinham 12 pares. Eu lembro que era mais ou menos, sei lá, acho que uns R$6, 12 pares.
e eu vendia ali cada parzinho em torno de R$2. Claro que dali eu ainda ia tirar passagem, lanche de quando eu ia fazer essas compras, mas como eu não entendia nada disso, já estava servindo. Essas coisas que eu comprava, eu vendia na escola. O meu foco era vender aos professores, principalmente as professoras que tinham filhas, né, que tinham crianças. Porque, afinal de contas, professores não têm tempo para nada, porque a maioria do professor, principalmente de rede estadual, como a que eu estudava, trabalha manhã, tarde e noite. E final de semana ainda fica revisando prova. Então, qual é o professor que vai ter tempo de estar indo em grande comércio comprar enfeite de cabelo? Além de vender na escola, eu vendia as minhas amizades e procurava também vender para outras mães. Meu foco era sempre em mães. O negócio era vender para quem tinha filho. Pessoal da igreja, amigas da minha mãe, vizinhança que tinha criança. Claro que nessa época eu cometi ali alguns erros de vender para umas pessoas que nem me pagavam. Mas foi aprendizados da vida. Claro, eu era muito nova, eu não tinha maquineta de cartão. Então, hoje você consegue fazer com que isso funcione muito melhor do que quando eu vendia lá na época da escola. Porém, mesmo eu levando alguns calotes de vez em quando, ainda assim eu conseguia ter lucro. Fui ficando mais velha e entre uns bicos e outros, eu também comecei a vender novamente coisas de acessórios, mas dessa vez foi através de revista. Tinha aí na época uma revista de bijuterias que era bem legal, eram produtos até baratos, mas eu não gostei muito de estar vendendo, tá? Eu ainda preferi voltar a comprar os acessórios no grande comércio e revender, eu achava um lucro bem melhor. Aí já mais pra frente eu consegui um trabalho numa loja que era venda de lingerie e produtos sensuais. Lá tinha um sexy shop. Com isso eu aprendi muito sobre esses produtos sensuais ali, porque tinha as revistas, porque eu começava a ficar estudando sobre os produtos pra eu explicar para os clientes quando chegavam. Claro que eu ficava ali com a venda só de coisas mais básicas por conta da minha idade, mas o fato aqui não é isso. O fato é que eu aprendi muito bem, eu tinha contato de fornecedor, sabia como fazer esse tipo de compra. E aí depois que eu já estava mais crescida, eu fui atrás desses fornecedores. Pegando essa experiência que eu tinha aí dos produtos, eu sabia onde vendia, sabia do contato de fornecedor. Aí surgiu na época, eu lembro, o filme de Pernas pro Ar, lembra? Falava muito sobre isso, de sexy shopping e tal. Então eu peguei uma maletinha bonitinha que minha mãe tinha, uma maletinha pequena. Coloquei aí, comprei lá, fui lá, era longe onde comprava esses produtos, porque eu não tinha dinheiro para estar pagando o frete deles. Então eu comprava esses produtos, colocava na maletinha e ia em alguns lugares que pessoas conhecidas minhas trabalhavam. Por exemplo, minha irmã trabalhava na Subway, então eu ia lá e no intervalo das funcionárias eu vendia para elas. E fiz isso em vários lugares com as pessoas que me conheciam. Depois eu saí descobrindo que tinha sites que dava para comprar bem mais barato. E foi uma coisa que funcionou muito bem. Mesma coisa, eu ainda não tinha maquineta de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então eu fui me desmotivando um pouco porque tinha essa questão de cobrar, a pessoa enrolar para pagar. Hoje não teria esse sofrimento. Essa venda de produtos sensuais era meu plano para caso eu conseguisse fazer a faculdade de medicina. Porque se eu fosse conseguir fazer a faculdade de medicina, obviamente seria pela faculdade pública. E faculdade de medicina te mantém preso o dia inteiro. Sem falar que é bem distante, né, de onde minha mãe mora até a faculdade. E como na minha condição de vida eu não poderia de jeito nenhum deixar de trabalhar para estudar, eu tinha esse plano de vender os produtos sensuais dentro da faculdade. Acabou que não, eu não fiz medicina porque para mim ficou inviável. A minha realidade de vida fez com que eu desistisse desse sonho e então parti para outras rendas extras também na vida. Mas quero pontuar que produtos sensuais é algo que vende muito bem, porque muitas mulheres ainda têm vergonha de ir até um sexy shop. E é uma renda extra que dá para você fazer dentro do seu trabalho ou você sair para vender também. Sem falar que é um mercado que está sempre em crescimento, porque cada vez mais as pessoas estão querendo inovar nos seus relacionamentos. A minha quarta tentativa de renda extra foi uma coisa que eu já falei muito aqui no canal, que foi as vendas de saladas de fruta. Eu até recentemente aí postei um vídeo
explicando de como foi essa minha decisão de ir para a rua vender. Depois você dá lá uma olhadinha, porque eu falo dessa época que eu comecei a vender salada de fruta. Mas o fato é, eu quis vender algum tipo de comida porque eu sabia que a pessoa todo dia precisa comer. Então é muito mais fácil eu conseguir ali um lucro com algo que você vai precisar todos os dias do que um objeto, por exemplo. Aí eu entrei com a ideia da salada de fruta. Com a salada de fruta eu vendia na rua, na escola, no curso, em pontos turísticos. E a venda de salada de fruta foi a coisa que mais deu certo, porque o que eu fazia de fato era muito gostosa. Todo mundo que comprava voltava a comer. E eu fiquei aí vendendo salada de fruta por um bom tempo, por anos, tá? Por exemplo, eu conseguia um bico num trabalho, daqui a pouco eu saía e voltava a vender salada de fruta. Ou ficava intercalando entre as duas coisas. No horário eu trabalhava, no horário livre eu vendia salada de fruta. Até hoje eu tenho um amor, uma paixão com essa venda de salada de fruta, porque na época eu conseguia sim ter um lucro legal, mas eu tinha algumas dificuldades que hoje eu tenho outra visão. Na minha visão de vida até hoje, a vida de salada de fruta, de tudo que eu já trabalhei, salada de fruta é a coisa que mais dá lucro, porque não tem barreira de entrada. Só para quem não gosta de fruta, mas hoje é um produto com imenso potencial, porque tem a galera fitness, não é? O pessoal que treina, o pessoal que é zero açúcar, o pessoal que tem diabetes. É um produto que praticamente não tem barreira para você vender. Inclusive, eu escrevi um e-book falando sobre aí a minha experiência de salada de fruta, como você fazia a receita que eu fazia, faço ainda, só que para a família só, né? A receita que eu faço é de salada de fruta, como eu vendia e as ideias, as estratégias que hoje eu faria se eu voltasse a vender. Admito uma coisa, tá? Hoje eu não vendo porque eu construí um público com o meu produto atual. Mas, se eu tivesse espaço, poderia ser sim que eu voltasse a vender salada de fruta. Para que eu justamente conseguisse atender os dois públicos, o que come açúcar e o que não come açúcar. Aí esse e-book eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para que você possa acessar, caso seja do seu interesse, vender salada de fruta. Na época, o que me fez sair da renda extra de salada de fruta foi o seguinte. Primeiro, ficava muito pesado para mim conseguir vender muito. Então, ficava muito limitada, porque eu ia sozinha. Eu precisava pegar 2 ônibus e um metrô para conseguir chegar no local que era melhor de venda. Porque eu saía lá do Cabo de Santo Agostinho, ia lá para Boa Viagem, né, que é Recife. São 2 cidades de distância. Porque em Recife, ali em Boa Viagem, o público tinha dinheiro. O meu limite de quantidade de levar era 33 copos. Dificilmente eu conseguia levar 40 copos. Eu até utilizava um carrinho para puxar as caixas de isopor. Mas para subir no ônibus, né, como tem aquele degrau alto do ônibus, para eu subir sozinha, dava muito trabalho. Diversas vezes eu pedia para alguém da parada de ônibus me ajudar a subir. E se você me acha magra hoje, eu pesava 10 quilos a menos do que eu peso hoje, tá? Então dá pra você imaginar o sacrifício que era pra mim. Aí, como eu sempre fui sozinha, eu tive essa necessidade de trocar para um produto que fosse mais leve, algo que eu pudesse levar uma quantidade maior. E aí o que me parou mesmo foi na época que chegou um inverno bem violento, porque ficou muito difícil. Eu saía ali com as caixas de isopor e uma sombrinha na outra mão. Às vezes dava uma ventania e queria puxar a sombrinha, então pra mim ficou bem mais difícil. E o local que eu mais vendia, que era questão de ponto turístico, quando chovia não dava gente, né? Aí eu fui migrando, mas, como eu digo, né, eu tenho um amorzinho aí com a venda de salada de fruta. Me permitiu aí ter dinheiro para minhas passagens de escola, me permitiu ter um dinheiro de lanche, para que eu não continuasse passando a vergonha que eu passava, que eu te contei no vídeo anterior. Aí, em uma dessas tentativas de vender algo mais leve, eu tive a ideia de fazer uma barrinha de proteína, né, que tivesse uma alta quantidade de proteína ali naquele produto. Feito hoje em dia, tem muitos, não é? Tem as barrinhas de proteína de 16 gramas de proteína. A maioria que você vê por aí são barrinhas de cereais. Barrinha de cereal não é barrinha de proteína. Aí eu queria fazer barrinha de proteína de verdade, mas que fosse artesanal. Então comecei a pesquisar várias coisas e cheguei numa receita que ficou legal. Ficou legal, eu conseguia fazer, acho que era 15 ou era 16 gramas de proteína nessa barrinha. E acho que era uma barrinha de 30 gramas por aí. Então o produto tinha muito potencial. Mas o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu critico muito o que eu tô fazendo para vender.
Eu não sou de estar criticando o que eu vou comer que outra pessoa faça, mas se for algo para eu vender, eu sou uma pessoa muito exigente na qualidade do produto. Eu não gostei muito do sabor. As pessoas que provavam gostavam. Eu consegui fazer um produto barato, tá? Eu lembro que eu acho que eu vendia a R$2, uma coisa assim. As barrinhas bonitinhas. Quem provou, o pessoal da academia provou, gostou, mas eu acabei me desmotivando e parei. Porém, eu vejo que foi um erro que eu cometi muito grande, porque eu não pensei na possibilidade de melhorar aquele sabor. Hoje, o que é que eu faria diferente? Aquela mesma barrinha de proteína que eu criei, hoje eu simplesmente banharia ela no chocolate meio amargo. Eu teria ali um sabor onde poderia ser tanto o chocolate meio amargo, normal, só meio amargo, como um de 70% cacau. O pessoal que malha, o pessoal que é zero açúcar, eles não ligam tanto para isso, tá? Eles só querem matar a vontade de comer alguma coisa e que aquilo tenha proteína. Inclusive, na barrinha de proteína que eu usava, eu colocava até whey. Então, hoje eu faria isso. Eu pegava aquela mesma barrinha de proteína, banharia ela ali no chocolate, fazia ela mergulhadinha ali no chocolate. E sim, eu tenho certeza que funcionaria muito bem, que eu poderia vender esse produto bem mais caro. Eu acho que é uma ideia que você pode sim testar e ver se funciona para você. Hoje o público é muito grande, tem a galera do CrossFit, a galera da academia, a galera do Pilates e a galera que é simplesmente zero açúcar. Até pro vegano funciona bem você vender. Quer dizer, se não tiver... Aliás, pro vegano você vai ter que ver aí essa questão do chocolate, né? Mas você pode estar fazendo tanto sem o chocolate, sem ser banhado no chocolate, e outras banhadas no chocolate. Aí você consegue atender todos os públicos. Eu espero que dê pra você continuar me entendendo bem, porque eu sei que tá um barulho de obra aqui perto. Mas vou dar continuidade mesmo assim. Depois de tudo isso, veio a ideia, não sei de onde que eu tirei isso, mas eu tive a ideia da venda dos brigadeiros. E sim, foi algo que eu mantenho até hoje, fazem 6 anos que eu vendo brigadeiros. Ele veio aí justamente nessa tentativa de substituir a salada de fruta por um produto mais leve. E deu super certo. Hoje em dia, qual é a principal questão? Tem muita gente de, eu tenho intolerância à lactose, não sei o que, tem todo mundo agora tá dizendo que tem intolerância à lactose. Então tem a galera que tem intolerância à lactose, tem a galera que é zero açúcar. Então você pode ir por esse meio, tá? Vender para esse público, ou você pode escolher não vender para esse público. Eu escolhi não vender para esse público. O meu tem sim, tem leite, tem lactose. O meu tem sim açúcar, vai leite condensado de verdade. Não é sobre o que é bom e o que não é, é questão de público. Eu escolhi esse público. Você pode escolher os dois, ou você abrange só um, inclusive somente o público vegano, somente o público sem lactose ou sem açúcar, ou tudo isso. A venda dos brigadeiros deu muito certo, né? Afinal de contas, eu vendo até hoje. Porém, eu fui, aos poucos, acrescentando outros produtos aí de confeitaria. Então, hoje eu vendo vários produtos de confeitaria, que não vale a pena trazer tudo isso aqui nesse vídeo. Mas o fato é, os brigadeiros continuam sendo um produto principal. Eu faço brigadeiro todos os dias. Mas quando chegou a pandemia, eu fiquei sem ter como vender os brigadeiros, não é? Ficou todo mundo em casa, eu vendi para o pessoal que é em seus locais de trabalho, então fiquei totalmente sem ter como trabalhar. Tanto eu como meu marido, na época a gente namorava. Antes de eu entrar sobre essa questão da época da pandemia, deixa eu voltar uma coisa importante aqui. Na mesma época lá que eu vendia a salada de fruta, eu também vendi uma outra coisa paralelo a isso, tá? Eu vendi água. Tanto junto com a salada de fruta, então nas caixas de isopor eu tinha os copos de salada de fruta e tinha caixa de isopor vendendo água também, eu levava os dois. E eu também fui vender em blocos de carnavais e na praia também. Mas claro, eu não conseguia estar levando muito porque eu já vendia a salada de fruta e a água, ela é um produto mais barato e mais pesado. Porém, sim, eu vendi água, consegui assim ter lucro com isso, principalmente no carnaval. Fui pro bloco do Galo da Madrugada vender água. Eu já contei essa história aqui em um outro vídeo sobre, acho que venda de praia e vendas de carnaval também, eu acho. Eu contei essa história que tem uma parte aí bem engraçada dessa história, vale a pena você ver aí em outros vídeos. E como você pode observar em sua volta, a venda de água é algo que funciona muito bem no sinal, dentro de metrô, dentro de ônibus, na praia. Em congestionamento funciona muito bem, né? Vender ali para os carros. Então, água é uma dessas ideias que você pode estar vendendo. Inclusive, ele é um produto muito bom para
você iniciar. Se você tiver aí com R$0 para você começar, você vai aí em um parente, um amigo, pega aí R$10 emprestado, compra aí um fardo de água, vende seus primeiros, depois você vai lá, volta lá, compra sua caixa de isopor, aí você compra pacote de gelo, vende novamente e assim você começa pouco a pouco crescendo as suas vendas e começando aí a ter um dinheiro em casa. Agora sim, bora falar da época da pandemia. Aí na época da pandemia a gente ficou, né, sem trabalhar, a gente fez uma viagem e compramos algumas coisas para vender. Dessas coisas eu trouxe algo que eu tinha experiência. As lingeries. Lembra que eu trabalhei numa loja que vendia lingerie? Então, quando eu fui para essa viagem, a gente foi para um polo industrial de roupas. A gente viajou ali 3 horas para chegar nesse polo aí de roupas. Eu vou te falar sobre isso, a gente teve 2 rendas extras que eu posso estar trazendo aqui. E como eu tive toda aquela experiência na loja de peça de roupa íntima, eu sabia onde ficavam as lojas de cada marca dessas coisas. Nunca tinha ido para essa cidade, tá? Mas eu sabia as marcas, eu sabia contatos de revendedores, que eles vendiam em grande quantidade, tudo isso eu sabia. Então eu fui atrás dessas marcas boas que vendia lá na loja que eu trabalhei. Aí eu trouxe várias peças íntimas para revender às minhas amigas. Como estava na pandemia, eu não tinha muitas possibilidades, então eu poderia estar indo em casa de pessoas conhecidas para estar vendendo isso. Então sim, eu trouxe peças de boa qualidade, tá? Sutiã, calcinha, camisola, esse tipo de coisa. Lingerie é algo que tem um potencial grande, tá? Porque você pode inclusive juntar as duas coisas, não é? As lingeries e os produtos sensuais. E o legal de lingerie, eu não tô falando de lingerie básica, tô falando de lingeries sensuais para mulherada. A pessoa não quer comprar uma coisa, não é como você comprar um sutiã básico do dia a dia, que tanto faz você ter 2, você ter 3, não importa. O que importa é você usa um, põe no varal, pega outro e assim vai. Trazia peças bonitas, peças sensuais, né, para as mulheres usarem com os seus maridos. E com isso ela não queria comprar uma, ela queria comprar 5 ao mesmo tempo. E eram peças boas e bonitas, peças que eram caras. É uma renda extra que, se você entrar de cabeça, funciona muito bem. Mas aí você precisa, né, ter um cartão de crédito ou você ter aí um dinheiro para fazer o primeiro investimento, porque essas peças você tem que comprar em grande quantidade para ter o desconto de revenda. Eu não lembro agora, mas eu acho que precisava de um investimento de uns, não sei se era 200 ou era 300 reais para ter esses descontos. Para mim, isso era bastante dinheiro na época, porque eu estava totalmente lisa devido à pandemia. Mas como eu tô te dizendo, é algo que funciona muito bem. Dá para, inclusive, você encaixar naquela coisa lá que eu te falei, né? Fazer uma renda extra no seu trabalho, ou você visitar locais que as pessoas trabalham ali, você pode estar chegando no seu horário de almoço, vender para o pessoal da faculdade, funciona bem legal. Aí depois veio a reabertura aos poucos do mercado, né? Digamos assim, na pandemia, 2021, já foi reabrindo as coisas, eu comecei a voltar para as minhas vendas de brigadeiro, porque é algo que eu conseguia tá fazendo e tendo um retorno mais rápido, sem precisar desse deslocamento grande de 3 horas de viagem e ainda precisar se hospedar lá para depois voltar. Aí eu foquei novamente nos meus brigadeiros. Junto com a venda dos doces, teve aí uma venda que a gente fez que talvez para você seja uma ideia muito legal. A gente pegou com uma conhecida minha umas empadas, dessa vez foi uma revenda, tá? Não foi um produto que eu fui fazer de comida, era uma revenda. Peguei lá da cidade, lá de onde eu sou, que esse produto ela faz e vende bem barato, porque ela faz um produto de acordo com o preço para a região. Porém, é um produto muito gostoso que ela faz. A massa é muito gostosa, sempre admirei, sempre levei vários clientes para ela. Então eu consegui ali pegar com ela as empadas, eu acho que eu pegava a R$2,50, ou era R$2,30, e revendia a R$7. Eu fiquei vendendo aí paralelo com os doces. A gente pegava essas empadas já assadas, no mesmo dia eu congelava, botava em saquinhos de congelar, botava no congelador e ia só esquentando na hora que o cliente queria. Depois eu parei porque ficou um pouco inviável a saída e vinda e ter espaço para armazenar no congelador. Então eu parei, mas é algo que vale muito a pena assim. Tanto você fazer e vender, como você comprar pronto e revender. Mas por que funcionou bem? Não é porque eu comprava de lá e iria revender para um público de renda maior. Iria vender para o pessoal de bairro nobre. Aí funciona muito bem.
mesmo eu tendo aí, veja, eu comprava R$2,50, vendia R$7 e as pessoas achavam barato, porque era muito bom. Para você ter uma ideia, não é? Era tão gostoso, mais gostosa do que as empadas de cafeterias. E as empadas de cafeterias é R$12 por esse preço. Eu vendia para esse mesmo público por R$7. Com isso aqui, eu fechei aí, não é, as 10 rendas extras que eu já fiz. Como você pode ver, não é? Teve coisas que deram certo, teve coisas que deram errado e tinha coisas que davam certo, mas que eu não tinha experiência necessária para dar continuidade naquela época. Mas como eu sou muito boazinha com você, eu vou trazer uma dica extra aqui para você. Uma renda extra para você. Curte aí o vídeo, vai, não custa nada você curtir esse vídeo, porque eu tô aqui te dando várias ideias que podem trazer muito dinheiro para você. Eu só dependo da sua curtida para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu não tenho como fazer ele chegar a mais pessoas, mas você pode curtindo, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e que é interessante, então, ele mostrar a outras pessoas. Então não custa nada, vai. Curte esse vídeo, para de me usar de graça. Agora que você curtiu, eu vou acreditar que você curtiu, eu vou te trazer uma dica extra. E por que eu não incluí isso como minhas rendas extras? Porque não foi uma renda extra minha diretamente, não é? Nessa viagem que a gente fez aí para um polo de roupas, não é? Polo têxtil, como é que se chama? Você entendeu? Onde vende roupa para revenda. Nessa viagem a gente foi, na verdade, para comprar roupa masculina para vender. Aí não foi ideia de renda extra minha, e sim do meu marido. Nessa época a gente tinha noivado, aí tava nós dois sem trabalhar. Então fomos lá até esse centro de polo aí de roupa, comprar roupa masculina. Então eu aproveitei a viagem e comprei aquelas peças lá de peça íntima para revender. Mas o foco foram as roupas masculinas. A gente conseguiu roupa de boa qualidade, bom acabamento, roupas bonitas. E o que foi que eu fiz? Eu fazia as fotos legais. A gente fazia tanto foto, ele mesmo sendo o modelo, né, daquelas roupas, como a gente fazia umas fotos bem Pinterest, sabe? Colocando, por exemplo, uma bermuda, uma camisa, mas aí a gente colocava os acessórios para fazer a composição da imagem. Colocava ali um relógio, um óculos de sol, esse tipo de coisa. Eu vou ver se eu encontro uma foto e ponho aqui. As fotos ficaram sensacionais. Ficou assim uma coisa de produto de marca de luxo de shopping. Montamos um Instagram, fizemos tudo bonitinho, mas como estava na pandemia, a gente não teve gás suficiente para continuar isso por muito tempo. Por quê? Homem já não tem muita variedade assim de roupa, não é? Como você pode ver, tanto em loja de rua, de shopping, até em marketplace, você vê vender muito mais roupa feminina do que masculina. É um mercado que dá bem mais trabalho você vender roupa masculina. Porque homem não compra tanto no emocional feito mulher. Mulher adora uma coisa nova, uma coisa da moda, tal. Vai lá, compra, usa, daqui a pouco descarta aquela roupa. Sabe como é que é, né? Mas os homens não. Homens usam a mesma roupa por muito tempo. É sempre o mesmo, sei lá, mesmo modelo, mesmo estilo. Mas se tivéssemos dinheiro para fazer os anúncios pagos do Instagram, que a gente estava totalmente liso. Se a gente tivesse dinheiro para fazer os anúncios aí do Instagram, então ter como fazer mais dedicação a isso, a gente com certeza teria dado continuidade a essa loja online até hoje. Hoje, inclusive, eu faria até diferente. Além de ter, não é, digamos assim, o Instagram para venda virtual, eu pensaria em focar em algumas empresas, alguns escritórios, de a pessoa conversar, pedir autorização, ir lá e vender para essa galera. Porque eu já vi isso acontecendo. Tem tem escritórios que eu entro para vender os brigadeiros e que tá lá um representante, digamos assim, de sapato social masculino, levando para aquela turma lá provar e escolher no catálogo. Eu já vi pessoas levando blazer para vender nesses escritórios. Escritórios como de advogados e outros tipos de escritório. Hoje, se a gente tivesse ainda com a loja virtual, eu focaria em fazer isso. Em levar esse produto para vender pessoalmente em escritórios. Quem sabe não seja algo que a gente ponha em prática novamente no futuro. A gente não voltou com isso hoje, né? Porque a gente focou aí nos doces, que nos ajudou a sobreviver na saída da pandemia, e que aos poucos a gente foi aumentando e foi consumindo muito o nosso tempo. Mas quem sabe um dia a gente não volta com essa ideia
da loja de roupa masculina, não é? Essa ideia aqui pode funcionar para você tanto em moda feminina, masculina e principalmente moda infantil, porque a criança está crescendo e precisa de uma nova roupa, você consegue estar vendendo aí várias vezes para o mesmo cliente. E na nossa venda ali, a gente vendia só roupa, usava os acessórios só para foto, mas você pode estar fazendo aí, vendendo esse combo aí. A roupa, o acessório, tipo um óculos de sol, um relógio, uma pulseira masculina ou anéis masculinos, tá? Você pode estar vendendo aí várias coisas para o mesmo cliente. Então, com tudo isso, eu te trouxe 10 renda extras que eu fiz diretamente e uma renda extra que eu só fiz auxiliar. Eu só trabalhava ali eu era só parte da cabeça do negócio, né? Eu não era vendedora diretamente. Daqui deu para você ver que tem várias ideias que funcionam muito bem. Não quer dizer, não é porque eu não dei continuidade que isso não funciona. Funciona super bem. Só que eu escolhi um para seguir. E dessas 11 ideias aqui, dá para você focar e vender. Inclusive, eu acredito que todas elas hoje em dia funcionam muito bem. Porque tem a ajuda aí das redes sociais, fotos de boa qualidade que você pode estar fazendo aí com o seu celular. E várias ideias aqui como bijuterias artesanais, revenda de acessórios, até mesmo de produtos sensuais. Eu não tinha o apoio das redes sociais que hoje em dia tem. Tanto apoio das redes sociais, como maquineta de cartão, como o Pix para ajudar a vender. E eu espero que de uma dessas 11 ideias você tire aí a sua e comece a fazer uma renda extra. Quero que você venha aqui nos comentários e me diga o que foi que você começou a vender. Ou se você já vende, me conta aqui também. Olha, Carol, eu faço uma renda extra disso, assim, assim, assim. Que através da sua história, pode ser que você ensine outras pessoas a vender também o que você faz. Ou você pode aqui pegar várias ideias para ampliar as suas vendas. Vai, eu quero saber, conta pra mim aí como é que é a sua experiência. Se esse assunto ainda não foi suficiente para você, entra aí no canal, escolhe um vídeo para você assistir, porque tem mais de 70, 80 vídeos aqui te ensinando sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro. E tenho certeza que um desses vai te ajudar. Se não curtiu esse vídeo ainda, não custa nada, né? Curte o vídeo aí. Quero muito que você se torne o quê? Dona do seu nariz, e eu te espero no próximo vídeo.